Para falar desses 100 anos, eu tenho que voltar um pouquinho antes no tempo, antes de 1917, que foi quando o batalhão se instalou aqui. O batalhão ele é de 1839. O batalhão foi criado em 1839. Ele foi criado como o 8º Regimento de Infantaria. Era um regimento de infantaria de linha. E a história do batalhão, ela começa a tomar corpo realmente, foi na Guerra da Tríplice Aliança, na Guerra do Paraguai. Na Guerra da Tríplice Aliança, o batalhão ele tem uma característica muito interessante. Foi uma das primeiras unidades a chegar no solo paraguaio, a chegar a entrar na guerra, na Tríplice Aliança. E foi uma das últimas unidades a sair. Ela ficou 5 anos em combate na Guerra do Paraguai. Ela enfrentou os piores combates da Guerra do Paraguai. E, em particular, na Batalha de Tuiuti, que é a maior batalha campal da América do Sul, uma das maiores batalhas que se tem registro na história, realmente. E nessa batalha, o batalhão sofreu tantas baixas. É interessante a história do batalhão, mesmo estando na linha de frente, não saiu da linha de frente, que quem passou a comandar o batalhão, que é um batalhão de infantaria, ele passou a ser comandado por um coronel de artilharia, coronel Hermes Ernesto da Fonseca, um alagoano. Então aí é que a história do batalhão começa a se cruzar com a história aqui do Estado. Antes de chegar em 1917, que é o ponto marcante da chegada nossa aqui em Alagoas, o batalhão ainda trafegou para chegar até aqui várias outras histórias. Ele foi para Florianópolis, se estabeleceu em Florianópolis. Em 1917, finalmente, o batalhão chega aqui à capital alagoana e se instala com o nome de 20º Batalhão de Caçadores, o 20BC, como muitas pessoas ainda das antigas chamam o batalhão 20BC ou 20, e se instalou lá no centro da cidade, lá onde é a Faculdade de Medicina, hoje lá exatamente o IML. Em 1942, com a declaração de guerra, o Brasil fez uma grande reestruturação militar. A Academia Militar ela foi construída em Resende, várias unidades foram construídas, e uma das coisas importantes da guerra naquela época era a defesa do litoral. Havia-se um medo muito grande que o alemão, que estava dominando todo o norte da África, ele poderia atravessar o Atlântico, dominar essa região que se chama o Saliente Nordestino, que é essa ponta toda nossa que nós temos aqui para o Oceano Atlântico, e usar essa ponta como uma plataforma para entrar na América do Norte. Então era esse o grande medo da época. Tanto que os americanos vieram em acordos com o Brasil, montaram uma base aeronaval em Natal, e todo o litoral ele passou a ser fortificado, o litoral brasileiro. Entre algumas coisas que foram feitas foi a construção do batalhão lá no Farol, onde é hoje. Até por termos táticos e estratégicos, essa pequena distância do litoral, ela favorecia que a gente estivesse distante das armas de apoio da marinha alemã que pudesse bombardear aqui o local. E nesse período foi feita toda uma reestruturação do batalhão. E aí o batalhão tem essa cara, essa conformação que ele tem hoje. Em 1973 ele mudou de nome, ele deixou de ser 20º Batalhão de Caçadores e passou a ser o 59º Batalhão de Infantaria Motorizada, nosso 59. E ele mudou essa designação porque a doutrina militar mudou. O Batalhão de Caçadores é um batalhão daquela infantaria a pé clássica, o homem em seu fuzil apenas. O batalhão motorizado ele permite que veículos motorizados levem o soldado para a frente de combate. Nesses 100 anos, até agora, a gente pode observar uma passagem do batalhão em diversos eventos da história alagoana e da história nacional. Poderíamos pegar o cangaço, como eu já falei, o cangaço, todo o evento do cangaço aqui no interior do Nordeste, no interior de Alagoas, especialmente ali na calha do São Francisco, Lampião e seus cangaceiros, inclusive a volante que matou o Lampião, que foi ali na Grota do Angico, em solo alagoano aquilo. E temos ainda toda a questão da coluna Prestes, que passou aqui no sertão da Bahia, então o batalhão foi mobilizado para fazer frente à coluna Prestes aqui no sertão da Bahia. Na Revolução Constitucionalista de 32, o batalhão foi combater a Revolução Constitucionalista de 32 em São Paulo. E o interessante dessa saga de lutar em São Paulo, na Constitucionalista, foi que, terminados os combates, e quando eu falo de combates, a gente não tem, combates mesmo na capital paulista.
O primeiro bombardeio aéreo que teve por tropas, uma força aérea bombardeando o solo, foi em São Paulo. As forças legais bombardearam a cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo ela estava armada, artilhada, com blindados, artilharia, se contrapondo às forças de Getúlio Vargas na época. E o batalhão foi lá, combateu na Revolução Constitucionalista, e ao final do combate ele voltou andando de São Paulo para cá, levou 1 ano e meio, porque é 1 ano e meio trazendo gente andando, muares, peças de morteiro, maquinário pesado, para que serviam para o combate. Então, é uma saga realmente isso. O próprio governo militar é um período intenso da nossa história, é um período importantíssimo da nossa história, onde o batalhão teve que assumir um protagonismo aqui na cidade. Passado tudo isso, a gente vê modernamente, como eu falei anteriormente, em 97, toda aquela crise que tivemos no estado de Alagoas com o pagamento de salários dos policiais e o confronto, literalmente o confronto que tivemos aqui no centro da cidade. Estava na linha de frente. É uma situação muito complicada para o nosso estado. O estado estava 6 meses sem receber salário, sem receber o salário, né? 6 meses. Tinha policial assaltando, tinha policiais se suicidando. O estado estava em caos. E a vontade que tinha era se juntar a ele. Pelo menos a minha na época, era se juntar a eles. O que dificultou muito para a gente, na época, nós alagoanos que lá estávamos, que na linha de frente, nessa crise, os primeiros homens a chegar realmente na ponta da linha foi o nosso pelotão. E lá só tinha alagoanos. E não só eu, como vários que estavam ali comigo, eles tinham irmãos, tinham cunhados, tios, até pai, que estava do outro lado. Estava como manifestante. Nós, na verdade, nós não acreditávamos que ia ter essa proporção, essa manifestação. Nós ocupamos lá a área 2 horas da manhã. E até 8 horas da manhã do dia seguinte, não tinha ninguém na praça. De repente apareceu um carro de som, alguns políticos da época, e começou a incentivar, a convocar a população para essa manifestação. Vários militares, policiais militares e civis ocuparam na época a biblioteca pública, fazendo pontaria na tropa do Exército que lá estava para defender a votação, que no caso seria feita uma votação para o impeachment do governador. E como eu falei para você, 8 horas foi que começou a chegar o pessoal. E 10 horas já estavam tentando derrubar a grade, a primeira grade, que naquela praça existiam 2 grades. E tentaram derrubar. A princípio nós estávamos tentando conter só com cacetetes, ou seja, com arma não letal. Eles conseguiram derrubar a primeira grade e nós recuamos e ocupamos a segunda. E aí, a ordem que nós tínhamos para essa segunda grade era não deixar passar ninguém, de jeito nenhum, não tinha possibilidade de passar. E com o sacrifício da própria morte. Quando eu falo o sacrifício da própria morte, aí abrange os dois. Eu vou matar ou morrer. Quando realmente você tem inimigo no outro lado, na outra ponta da linha, facilita. E nesse caso não eram inimigos, não eram desconhecidos. Eram até amigos, como eu já falei, irmãos, e você tem que combater pela sua missão, seu compromisso com o Exército, com a sua pátria. Foi uma missão que nos foi paga e nós tínhamos que cumprir de qualquer jeito. Já participei de várias eleições, também na garantia da lei e da ordem, mas essa foi a que realmente me deixou preocupado por ter irmãos, ter parentes ali na frente. Que modificou, isso é importante, em 97, nós não tínhamos uma legislação no país que regulasse o emprego de tropas do Exército em operações de garantia da lei e da ordem. O que motivou a modificação dessa legislação foram os eventos ocorridos aqui em Alagoas. Então, a Lei Complementar de 1997, ela só surgiu por conta do evento que aconteceu aqui em Alagoas. Então, o que eu digo, são coisas que para nós militares tomam um papel de vanguarda hoje. O Exército hoje está nas ruas do Rio de Janeiro
nas ruas de Vila Velha, aqui, ou em Recife, ou em Natal, como acontece, porque temos uma lei complementar que assim permite. E assim a gente vem trafegando. Em 2010, o batalhão enfrentou toda aquela crise da enchente de 2010 que teve aqui. Temos um representante nosso que vivenciou isso de perto. E desde 2004, o batalhão foi contribuinte dos contingentes da ONU que foram para lá. Foram 3 missões que o batalhão teve nas Nações Unidas para responder o chamado ali da população haitiana, em 3 situações completamente diferentes. Umas situações onde tínhamos confrontos armados nas ruas com armamento letal, confrontos de grande letalidade nas ruas de Porto Príncipe, até umas situações onde crises eleitorais e problemas ambientais, terremotos, furacões foram enfrentados por outros que foram em outros contingentes. Então tudo isso aí permeia essa história dos 100 anos aí, se é que a gente poderia dizer que é um resumo isso. A gente mal poderia estar contando a história exatamente de 100 anos, assim, em tão pouco tempo. Eu sou o Coronel Newton Diniz Rodrigues. Eu estou no Exército desde 1990, entrei no Exército em 1990 e eu estou comandando o batalhão, o 59 Batalhão de Infantaria Motorizado, desde 16 de dezembro de 2016. Então, estou no meu primeiro ano de comando e o Exército nos coloca para comandar uma unidade durante 2 anos. E para mim é uma satisfação especial e particular, porque o meu pai, ele comandou o batalhão aqui há 35 anos atrás, em 81 e 82. Eu tinha 10 anos de idade, quando eu morei na mesma casa que eu estou morando hoje e que, de fato, acentua muito a vontade da gente ser soldado. Uma das grandes responsabilidades, além da responsabilidade doméstica, com meu pai, que também é militar, mas o batalhão tem uma grande responsabilidade pela motivação que eu tenho hoje de estar na profissão. Então é uma coisa até quase um alinhamento de estrelas curioso de eu vir parar e comandar aqui o batalhão que o meu pai comandou. Não há nenhuma preferência, o Exército não dá nenhuma preferência pelo fato do meu pai ter comandado. E as minhas experiências profissionais é que foram me trazendo a isso e combinou de eu estar aqui hoje. Eu sou o General Newton Moreira Rodrigues, alagoano, de Capela, e ingressei no Exército em 1954. Percorri 40 anos de Exército e tive a felicidade de comandar o 3º Pelotão de Fronteira, isso em 1960, e ver, praticamente 30 anos depois, o filho comandar também o 3º Pelotão de Fronteira. E, por incrível que pareça, vim comandar aqui o 59B motorizado, quando, anos depois também, bastante tempo, meu filho também veio comandar. Tudo dentro de coincidências interessantes que a vida nos traz. Eu percorri a carreira militar como a maioria dos militares, não foi nada diferente, nem... Só que passei aqui no então 20BC durante 6 anos, nos anos de 62 até 68. Comandei a 6ª Região Militar, que Bahia e Sergipe, e lá, após um ano naquela área, fui designado, lógico que a contragosto inicialmente, para ser superintendente da SUDENE, aí já mais não no Exército. O batalhão, então, desenvolveu também extraordinariamente a educação física aqui dentro de Alagoas. Nós tentamos desenvolver bastante essa parte do treinamento físico. E, posteriormente, comandando, trouxemos aqui para Alagoas as 2 maratonas. A maratona é correr 42 quilômetros. Vou dar a primeira mudança. Quando eu saí aspirante, eu não pude vir para Maceió porque aqui não abriu vaga. Eu fui para o 14, em Recife. O 14, na época, RI, Regimento de Infantaria, incorporava cerca de 2.000 homens naquela época. Desses 2.000 homens eram analfabetos. E o Exército fazia, então, um trabalho que não nos orgulhava, mas era muito difícil, que era só licenciá-los, só voltar para a vida civil, quando fossem alfabetizados. As professoras
do Estado iam ao batalhão, ao regimento, para proporcionar isso aí. Hoje o Exército é outro Exército. O Exército, quando eu comandei já o batalhão aqui, em 80 e 82, houve também uma coisa interessante: 85% dos soldados incorporados, bem mais do que hoje, mais ou menos 400 na época, eram de universitários e pré-universitários. Então espalharam aqui, na cidade, que quem fosse refratário não incorporava. Mas a lei suíça militar dizia o contrário. O refratário obrigatoriamente servia. Como os refratários eram todos universitários ou pré-universitários, eu pude escolher, quando vim comandar, realmente aquele de nível mais alto. Tivemos exemplos aqui interessantes de mães chegarem lá no batalhão e dizer: mas como meu filho vai ficar aqui num beliche desse, em cima e embaixo, tem um morando aqui em cima e outro embaixo? Absurdo! Depois viram que não era bem assim. E o que é que mudou aí? Mudou que nós, os militares, tiveram também que se aperfeiçoar. Não era mais um mordedor de burro que endereçava. Era realmente o militar mais adestrado, que tinha liderança, que podia conduzir esses universitários. Essa foi a grande diferença. Hoje, nós temos que ter intelecto dentro da Força Armada, salvo o melhor juízo. Mas já peguei isso aí, dentro do próprio Exército, né? Valorização passou a ser aquele que tinha mais instrução, mais profissionalização, mais facilidade, e também para nós mudarmos também o nosso sistema. O julgo mais importante hoje é a formação do jovem. Então, todos os anos eu recebo um conjunto de jovens, então, todos os anos, aproximadamente de 12 mil jovens alagoanos, eles fazem seu alistamento militar e concorrem a uma vaga para o serviço militar. Desses 12 mil, eu absorvo no batalhão cerca de 290 jovens para servir, ou seja, é muito pouco. Mas mesmo assim, esse extrato de 290 que eu recebo lá no batalhão, ele é um retrato fiel da nossa sociedade. Como o serviço militar é obrigatório, ele envolve sorteios, inclusive, então eu não deixo de pegar alguém porque ele vem de uma classe abastada, ou eu deixo de pegar alguém porque vem de uma classe menos favorecida. Isso não existe, é um serviço universal. Então ele chega para mim, jovens de todas as categorias, classes, origens e tudo. Então ele é um espelho da nossa sociedade. E a grande dificuldade que a gente tem hoje é de trabalhar valores caros e valores importantes para o crescimento do nosso país, para a valorização dos indivíduos. Cada vez mais a gente pega garotos com falhas de caráter moral, educacional. E isso, a gente percebe isso no dia a dia hoje. Mas isso, a minha maior preocupação e o meu maior desafio é justamente fazer com que todos os meus oficiais e sargentos sejam educadores em tempo integral. Peguem esses jovens e tenham o compromisso de receber eles no primeiro dia de quartel, trabalhá-los e fazer uma entrega para a sociedade de um jovem melhor, com um espírito de cidadania, com compromisso, com responsabilidade, com valores importantes que possam construir mais para o nosso Brasil. Eu acho que esse, sem dúvida, é o desafio principal que nós temos no batalhão.